Seja bem-vindo ao Conexão Atlas, o podcast da Atlas Inovações que fala sobre gestão de serviços, passando por cotação, gestão de terceiros e performance. Esse é um espaço democrático onde a gente recebe líderes de compras para a gente poder falar sobre o que de verdade acontece nos bastidores das empresas de grande porte aqui no nosso país. Eu sou Rogério Cantarino, apaixonado por compras, professor do MBA de compras aqui na Live Universe e também CEO da Atlas Inovações, e vou receber grandes lideranças para a gente poder conversar um pouquinho do que acontece no nosso mercado. Fala, comprador! Começando mais um Conexão Atlas aqui, um espaço informal para a gente falar de compras, tendências do nosso mercado, o que está acontecendo. A ideia é sempre estar recebendo pessoas importantes do setor que possam ter uma boa vivência, experiência, e hoje a gente está com uma personalidade do nosso mercado. Aqui comigo, Priscila, diretora de suprimentos da Ativos. Priscila, bom dia. Prazer estar recebendo você aqui, poder conversar um pouquinho, poder trocar um pouco de experiência de compras. Muito obrigado pela presença. Se você puder dar uma palavrinha, um oi para o nosso público, para a nossa audiência. Muito obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigada, Rogério, pelo convite. Atlas, parceiro da Ativos já há algum tempo, e é um prazer dividir um pouquinho com vocês da nossa experiência nessa jornada de gestão de terceiros. Muito obrigado pela presença. E, Pri, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, se você pudesse falar um pouquinho como é que foi sua trajetória em compras, né? Hoje você está numa posição de diretoria, mas tem um bom caminho para chegar até lá, né? Hoje você é espelho para muito comprador, quem está começando na carreira, olha, se espelha, imagina como é, as dificuldades, enfim. Almeja o cargo em algum momento, né? Quer chegar lá na carreira. Então, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória em compras. Você sempre fez carreira em compras? Você veio de outras áreas? Como é que foi a sua vivência até chegar à posição de diretoria? Eu não escolhi compras, né? Alguém me convidou para participar de um processo. Eu iniciei muito cedo a minha carreira. Aos 17 anos, depois de me formar na primeira qualificação técnica em automação industrial, eu fiz eletrometalmecânica. Legal. Eu comecei a fazer projetos de automação industrial em uma empresa de pequeno porte, de automação industrial de grandes empresas. E aí, em 6 meses de projetos, o dono da empresa me chamou e disse: você não é projetista, você é compradora. Eu nem sabia o que uma área de compras fazia, para ser muito sincero com você. Muito tempo depois, eu fui descobrir por que desse convite, mas ele foi a primeira pessoa que me viu e que me levou para essa jornada em suprimentos. Então, em 6 meses fazendo projeto, eu já estava convidando os fabricantes dos equipamentos para negociar condições para que eles fizessem parte do projeto. Então, ele identificou um skill importante e eu topei. A primeira oportunidade para entrar na área foi um convite. E eu nunca perdi uma oportunidade na minha vida profissional e foi muito legal. Estou há 26 anos, um pouco mais de 26 anos na área de suprimentos, e a minha porta de entrada foi o Luiz, que trouxe essa visão de longo prazo para mim, que eu nem imaginava que seria minha carreira. Depois disso, me formei engenheira de produção e continuei trabalhando na área de suprimentos. Entrei no grupo Caterpillar. Trabalhei lá durante quase 13 anos da minha vida profissional, assumi uma gerência corporativa, mudei de estado com a minha família, casei na Caterpillar, fui mãe 3 vezes, hoje sou casada com o Fábio, eu tenho 2 meninos que seguem comigo, o Héctor, de 15 anos, o Theo, que fez 11 anos agora em maio, e na Caterpillar fiz um MBA em engenharia metroferroviária. Eu trabalhava na divisão ferroviária do grupo. E fiquei lá por muito tempo. E aí, em 2019, voltei de Minas para São Paulo para trabalhar na Hidrovias do Brasil. Assumi a gerência corporativa lá. E também foi uma jornada incrível de 6 anos no grupo. Assumi a superintendência da área de supply chain, com responsabilidade em materiais, planejamento, logística e suprimentos, CAPEX e OPEX. E aí, em 2024... eu vim para Ativos para compor o time para uma jornada super sustentável, uma empresa de matriz verde, que é uma empresa de um setor do futuro que leva aí a bioenergia para o mundo e tem feito um trabalho incrível dentro dessa jornada de sustentabilidade no país.
Ah, muito legal, a história é muito bonita. A parte familiar é sempre um desafio, né? A gente, quando vai crescendo na carreira executiva, conduzir filhos, família, mas é uma parte muito gostosa também que tem pra gente completar o dia a dia, né? É isso, e a gente precisa ter muita parceria, né? O meu marido, grande parceiro nessa jornada, apoia muito os meus desafios. Minha última formação, que foi em desenvolvimento humano, eu tive um período longo de dedicação e estudo sobre desenvolvimento humano, muito para ajudar na gestão e para olhar de forma estratégica para as pessoas e como isso conecta com o negócio, com essa transformação tecnológica. Então, eu digo que ser uma pessoa que tem família e trabalha é um desafio. Ser mãe e ser uma executiva também é um outro grande desafio, mas isso só engrandece a jornada. Eu sou muito feliz com o que eu faço, estou apaixonada pela minha família, sou apaixonada pelo meu trabalho, então eu só tenho a agradecer. Muito legal. E compras é apaixonante, né? Assim, eu converso com bastante gente do setor e sempre escuto o pessoal falar com bastante paixão, né? E é bastante característico quando a gente vai conversar com o executivo que pouca gente nasceu em compras. Praticamente, e aí tem questão histórica, né? Compras há 30 anos atrás praticamente não existia ou não estava estruturado de maneira adequada nas empresas e veio ganhando representatividade, ganhou o MBA aqui na Live, foi ganhando espaço de eventos, foi ganhando uma série de coisas. Mas é muito legal ver o público de compras apaixonado pelo que faz, né? Um pessoal que está bastante engajado em cada vez contribuir mais com o negócio. E isso é bem legal. Muito legal. E falando um pouquinho da evolução da área de compras, né? Você tem uma carreira bastante diversificada, você foi contando as experiências, estudos técnicos de especialização. Como é que você vê a evolução do setor, né? A gente era uma área que há 20 anos atrás não tinha muito sistema, começou a ter sistema. Ainda a gente encontra empresas que estão no processo de transformação digital, tem empresas maiores que já têm as suas tecnologias. Mas como é que você vê essa transição toda que vem acontecendo de modernização dentro do setor, até chegar agora o que a gente está vivendo, desse boom de quinta revolução, enfim, o nome que quiserem dar, mas essa mudança toda que a gente está vivendo com o IA, né? É muito legal. Eu acho que agora é o comprador 5.0, né? Essa geração nova com o IA empenhada. Eu comecei quando o processo era 100% manual. A gente fazia arquivo. Então, documentos eram assinados de forma manual, carimbo, era muito papel para cima e para baixo. E eu vejo que de todas as mudanças que eu passei, né, incluindo a velocidade que a gente ganhou na mudança pós-pandemia, todas as mudanças elas alavancaram a área de suprimentos para tornar uma área cada vez mais estratégica. E hoje eu vejo que não só a transformação digital, a gente digitalizou muita coisa, sistemas especialistas apareceram no mercado com uma representatividade muito grande para garantir velocidade e atendimento a requisitos, mas agora, nesse momento, pós-pandemia, o que eu vejo é uma necessidade de integrar a inteligência artificial, ganhar escalabilidade em tudo que é repetitivo e manual, empenhar estratégia corporativa, visão de longo prazo e embarcar toda a cadeia de valor nessa jornada. Porque a gente só chega do outro lado se levar todo mundo junto. Muito legal essa visão. E a gente vem olhando para essa transformação digital e, ao mesmo tempo, a gente vem passando por escopos adicionais para a área de compras, importâncias novas para o nosso setor, né? Então, antigamente, compras era muito importante a governança, garantir o compliance. Custo é sempre alavanca, não tem como fugir disso, né? Se é uma área que pode impactar o negócio com melhores negociações, mas cada vez mais a gente vai falar de relacionamento com o fornecedor, de ter um ponto estratégico. E de um tempo para cá começou a entrar a gestão de terceiros também, né? Em muitas empresas isso foi conectando de alguma forma com a área de compras para não só falar do compliance na governança, mas também no cuidado com as empresas, como a homologação já fazia, garantindo que você está contratando um fornecedor adequado para suas regras de negócio, começou a entrar outra ponta, né? Então, hoje, eu acho que a área de compras, eu tenho uma visão que a área de compras ela tem crescido tanto na importância estratégica do negócio, em melhores políticas, melhores participações, mas também em escopo, ela tem ganhado corpos novos, né? Como é que você enxerga um pouquinho essa transformação e o que está acontecendo? Você concorda que isso está acontecendo no mercado? Isso está acontecendo e eu acredito que foi alavancado pela transição para o digital.
A gente ganhou espaço e conteúdo intelectual foi liberado para garantir que os analistas, os gestores, os executivos de supply, eles atuem muito alinhados com a estratégia corporativa. Então, hoje não é difícil você encontrar executivos de suprimentos discutindo a visão de longo prazo. O plano diretor das companhias, a nossa área mesmo de suprimentos na Ativus, tem um plano diretor para 5 safras. A gente já está indo para o 2º ano. O negócio de bioenergia já é um negócio extremamente dinâmico por natureza. Ele depende de ciclo biológico e natural, como a cana-de-açúcar, por exemplo. E o clima é o que garante a operação funcionar. Então, trazer toda essa engrenagem a postos para trabalhar no ritmo e na necessidade operacional é o que divide uma área estratégica de uma área extremamente operacional e tática. É muito legal você falar de um plano diretor, de um planejamento mais longo, porque isso ainda não é muito usual dentro do nosso setor, né? A gente ainda tem bastante área de compras que tem o planejamento do ano, tem o orçamento, a meta do ano, mas não tem essa visão mais de longo prazo. Como é que foi isso para construir isso, né? Porque tem outras áreas, tem outros desafios. Como é que foi empreender nessa frente, digamos assim, o intraempreendedorismo, né? Mas de criar dentro da companhia essa cultura de poder falar numa visão de mais longo prazo e que tipo de frutos você consegue já falar, esse desenho mais longo está trazendo de benefício para a companhia, a gente está conseguindo ter uma visão bem mais clara de benefícios nesse médio e longo prazo, de vez de só essa visão do orçamento do ano, né? Muito legal. E assim, a gente empenhou cabeças pensantes, então eu reconheço como mérito todos os colaboradores da área de suprimentos, especialmente o núcleo de gestão, que tem todos os líderes, gerentes, coordenadores, especialistas, e juntos nós construímos o plano diretor. Então, a visão de longo prazo, ela tem que acompanhar a visão de longo prazo da empresa. Quais são os nossos passos para o futuro? Qual é o portfólio que a empresa ela tem visão para que a gente alcance? E dentro desse cenário, olhando também as tendências de mercado, o que acontece no Brasil e no mundo, colocar tecnologia a serviço do negócio foi uma das nossas melhores decisões. A nossa estrutura de presidência, o nosso CEO, ele é muito vocacionado para a transformação digital, para a aplicação de IA, para a otimização operacional, para a segurança. E tudo isso vem fazendo parte do nosso plano diretor, que tem como premissa básica desburocratizar o processo, garantindo a manutenção da governança, trazendo os nossos colaboradores para um patamar estratégico onde eles atuem no desenvolvimento de longo prazo dos nossos parceiros. Eu trago como exemplo aqui o nosso programa de SRM, que a gente lançou no ano passado, a primeira campanha desse programa. Nós selecionamos 28 dos mais estratégicos fornecedores, num pool de mais de 3.000 fornecedores, para caminhar com a gente para discutir alavancas de crescimento a longo prazo, conhecendo o nosso portfólio, os projetos que a gente já tem aprovado pela frente para os próximos 2, 3 anos de companhia, e convidando para que eles embarquem com a gente de forma colaborativa em iniciativas de tecnologia, em iniciativas de ampliação de visão, de risco e segurança, compliance e custos, também com otimização operacional. Então, tem sido uma experiência enriquecedora, os fornecedores têm aportado e os projetos que a gente deve lançar aí nos próximos meses vão encher os olhos e garantidamente vão trazer frutos para toda a cadeia. Bem legal. Falando um pouquinho para o comprador que está nos ouvindo agora, eu acho que a Pri deu um relato aqui bastante rico para a gente de como o ambiente, ter um CEO com a cabeça aberta, que ajuda, é importante, mas a gente está aqui diante de uma executiva diferente, e eu falo de cadeira porque eu entrevisto vários executivos, converso com vários executivos, e ainda tem um pessoal com um pouco mais de dificuldade de conectar compras com o negócio como um todo. Então, você que é comprador, que quer galgar uma carreira, chegar numa posição executiva, é super importante guardar essas palavras que a Priscila está trazendo. Eu acho que é uma aula rica aqui do que ela está comentando conosco, porque no final do dia, entender como isso impacta o negócio, entender qual é o plano futuro da companhia. Imagina que a empresa vai fazer um investimento. Hoje, o CFO, ele olha para fora, ele olha para o banco, como ele consegue dinheiro, quando ele busca. E ele pode ter compras como uma alavanca. Quanto compras consegue contribuir com novos projetos, com novas iniciativas, para que aquele dinheiro que eu vou captar, aquela debenture, aquele CRI, aquela dívida possa ser menor, possa ser diferente, porque compras é um gatilho inteligente. Então,
a gente fala de compras estratégicas e a Pri, contando a história dela aqui, falando um pouquinho da visão dela com a Ativos, óbvio que tem que ter um ambiente que ajuda, mas o executivo tem que ter as asas para voar. E a gente está diante de alguém que tem asas aqui e está voando muito bem. Antes da gente continuar o nosso podcast, um convite especial para você que está nos ouvindo. Se você é gestor de compras, tem uma história legal no nosso mercado, fica o convite para participar aqui do Conexão Atlas. Faz contato pela rede social e a gente agenda um bate-papo. Pri, depois desse relato para os compradores, vamos falar um pouquinho de como é que está esse processo digital. Acho que é uma iniciativa que você estava comentando muito, muito legal de trazer os players para perto, de ouvir fornecedores, de dividir um pouco dessa visão estratégica da área, para onde está indo, e entender como essa transformação ela pode impactar. Hoje, quando a gente fala de Ativos especificamente, como é que está o teu processo de transformação digital, né? Eu lembro de uma agenda que a gente teve há uns 6 meses, um ano atrás mais ou menos, quando você já estava falando de IA, eu fui fazer um curso de IA, foi muito legal, a empresa levou a gente para ouvir algumas pessoas e tem muita coisa nova, tem muita coisa bacana acontecendo. Como é que está esse processo de evolução digital de vocês e como é que você enxerga também um pouquinho desse futuro, né? Olha, em linhas gerais, assim, a gente tem avançado de forma muito rápida e muito robusta. Nós fizemos um workshop, depois da nossa conversa, um workshop só sobre inteligência artificial. E o chamado foi, nós juntamos um squad de aproximadamente 30 pessoas na nossa sala de squads lá na Ativos, aqui em Pinheiros, e nós desenhamos em post-it os macroprocessos da nossa área, sejam eles relacionados a operações de materiais, cotação, aquisição, gestão de contratos ou homologação de fornecedores. E aí, em squads, em grupos, em squads menores, nós fomos girando em torno desses macroprocessos, identificando pessoa a pessoa qual era o processo que a gente entendia que podia ser substituído por um agente, por uma RPA ou por qualquer solução tecnológica que não uma pessoa executando aquela atividade. E de lá saíram dezenas de iniciativas que, depois de clusterizadas pelo nosso centro de excelência, viraram ações e prioridades de entrega. Nós terminamos agora a safra 25-26 entregando alguns agente de equalizador de propostas, agente de crítica a escopo de contratos. Nós temos aí RPA funcionando para compras repetitivas de baixo valor, com critérios muito bem estabelecidos, e a gente só acompanha os indicadores e os KPIs. Então, a gente está avançando muito bem. E na gestão de terceiros também não ficou para trás. Em dezembro do ano passado, eu digo do ano de 2024, quando a gente estava ainda implementando o sistema, nós saímos de um processo manual, que tinha uma estrutura de 10 pessoas operando aquele sistema, né, aquele processo todo, e isso entregava determinada governança, determinada curacidade e uma descentralização de informação. As pessoas recebiam a lista de prioridades e agiam pelo impulso e pela emergência. Quando a gente entrou num processo digital, o problema mudou de setor. A gente olha isso na teoria da restrição, você fala, cadê o gargalo desse negócio? O gargalo primeiro era um problema processual e de acuracidade. Quando a gente colocou o digital, o gargalo mudou de lugar. Então, o gargalo passou a ser a burocracia, porque o fornecedor foi obrigado a imputar dados no sistema, a gente tinha requisitos que foram revisados, e isso elevou enormemente o prazo para atendimento daquele negócio. Apesar de qualificado, a gente ficou burocrático. E aí o gargalo mudou de novo na teoria da restrição para outro lugar, que era como é que eu trabalho na velocidade disso daqui. E aí esse foi um processo incrível, porque em março de 2025 nós tínhamos uma marca de 22 dias aproximadamente de avaliação de documentos com a Atlas. A gente trabalhou durante o ano inteiro, safra. E nós fechamos essa safra com uma marca de 1 dia e meio para avaliação em primeira instância dos documentos por parte da Atlas. Aí a gente foi olhar mais um outro gargalo. Qual que é o próximo? É o retrabalho, porque o fornecedor vai lá e coloca documento inconsistente e precisa retrabalhar. O indicador eram 5 dias para avaliar retrabalho. A gente mudou isso para 1.
Então, a gente vem evoluindo numa velocidade tamanha porque a gente está colocando tecnologia empregada. BIs dinâmicos, alguns agentes. A gente tem pessoas muito engajadas com a tecnologia no nosso Centro de Excelência de Suprimentos e que vem olhando isso com um olhar crítico para aplicar o PDCA e colocar melhoria contínua para rodar. Então, a gente vem colhendo bons frutos com toda essa transição tecnológica e empenhando IA em tudo que é possível. E esse relato é bem legal porque quando a gente fala de transformação digital, em introduzir uma tecnologia nova, tem uma mudança de processo, tem uma mudança de cultura, tem uma mudança dos stakeholders como um todo que estão envolvidos, né? Então, naturalmente, vão ter gaps, vão ter alguns pontos de ajustes e a transformação digital, ela, no começo, muitas vezes, ela vai gerar algum ruído até que tudo esteja azeitado, tudo esteja na engrenagem funcionando muito bem. E aí a gente vai começar a colher frutos e vai começar a ganhar velocidade, ganhar produtividade, ganhar um novo processo que vai permitir gerar novos valores, novos gatilhos, novos... Então, a gente vai já levar para vocês também um desenho diferente de redução de custos a partir da gestão de terceiros. A gente está com algumas coisas legais disso aí também para mostrar, mas esse é o futuro, né? E a gente vai dividir. Mas essa experiência, e como é que foi com os usuários nesse trabalho, né? Porque, naturalmente, eu tive usuário que foi contra, eu tenho usuário que é defensor, porque em todo lugar, né? Tudo que a gente vai mudar, vai mexer, você vai enfrentar diferentes resistências, apoios, e como é que está isso hoje em dia dentro da operação, né? Hoje em dia eu tenho uma foto, mas se a gente olhar o filme, ela tem também uma história para contar. A gente fez essa mudança num período extremamente sensível. O negócio de bioenergia, de cana-de-açúcar, a partir da cana-de-açúcar, ela tem uma peculiaridade que é a entre-safra. E na entre-safra, a operação para fazer manutenção, a gente desmonta a indústria, envia equipamentos para terceiros, mobiliza uma série de prestadores de serviços. E nós mobilizamos o sistema, subimos o sistema nesse período. Então, imagina o nível de estresse, de nervoso e realmente da necessidade operacional. A gente precisa reconhecer que suprimentos existe porque a operação existe. E aí a gente, muito empenhado nesse compromisso de atendimento e garantir essa evolução, e de novo contando com o talento e brilhantismo da equipe, o nosso time de Centro de Excelência, ele fundou um projeto, que hoje é um programa, que foi intitulado, que foi classificado como a Fila Anda. E a Fila Anda, ela tinha como missão garantir o planejamento da entre-safra. Como a gente teve uma experiência lá na entrada de 24 que gerou ruído e gerou dificuldades, em 2025 a decisão estratégica, olhando para longo prazo, foi: nós não vamos passar por isso de novo. E aí o nosso time de Centro de Excelência fundou o projeto A Fila Anda. Nós tínhamos workshops semanais, nós tínhamos live. A gente tinha uma sala de guerra que funcionava todos os dias, 24 horas por dia. A gente tinha canal de WhatsApp, e-mail e uma comunicação muito transparente, e nós engajamos a companhia inteira. Nós tínhamos aproximadamente 35 fornecedores para mobilizar ao mesmo tempo. Isso contabilizava 350 colaboradores para serem integrados no mesmo momento. E a gestão disso é o que trouxe o sucesso para o negócio e a transformação da visão do nosso cliente interno, dos nossos stakeholders, diretores, gerentes, coordenadores, para dizer, nesse workshop de entre-safra que está acontecendo essa semana, palavras deles: o sistema hoje funciona perfeitamente. Hoje é um sistema que atende, que garante a centralização da informação e que centralizou a verdade da informação. Porque a gestão desse dado, a gestão da informação sempre foi um problema. Ou quando a gente precisava da informação e ela não era localizada, ou por não atender um requisito. Mas ter essa informação nas mãos, trabalhar de forma planejada, estratégica, antecipada, garantiu para a gente também espaço para ser muito mais preditivo e analítico e para que o projeto, a Fila Anda, se tornasse uma campanha que vai acontecer previamente às entre-safras anuais. Então, é um baita case de sucesso que eu acredito ao time de Centro de Excelência de Suprimentos. Bem legal. Essa interação entre fornecedor, o time, esse dia a dia de troca é sempre bastante rico. E a resiliência do cliente também é bastante importante, né? No sentido de poder entender um pouquinho como é que é o momento de implantação, como é que é a mudança de chave, novos processos, novas regras de avaliação.
transformação, mudança no arcabouço como um todo, né, que é o que você comentou da troca de gargalo. Então, o acreditar no projeto, a resiliência para a gente poder fazer essa implantação fluida, acho que foi bastante importante nesse dia a dia para chegar nesse case de sucesso hoje, de uma mobilização rápida, funcional, transparente, e entregar os valores que eram esperados dentro desse processo de transformação digital na questão da gestão de terceiros. Então, Certeza. Com certeza. E a cultura, né? A cultura de transformação de um processo, ela precisa acompanhar o letramento desse processo novo. As pessoas precisam participar das decisões, elas precisam opinar sobre as interfaces e as interferências que aquela alteração ela vai gerar para a operação. A gente alavancar o nível de digitalização, de governança, de acuracidade documental, ela é uma percepção de segunda instância. A primeira instância é sempre o impacto que isso gera. E transformar esse impacto em uma mola propulsora para que todo esse ganho qualitativo, quantitativo de digitalização e acuracidade traga resultados para a companhia, ele só faz sentido se ele for reconhecido de forma coletiva e colegiada e se ele for transformado realmente em números. Não existe nada mais sustentável do que uma área que dá resultado. Então, a gente tem que transformar tudo em resultado de atendimento à regulação, atendimento a normas ESG, a segurança. Nós não negociamos segurança na companhia. Todo esse processo, ele trouxe para a gente espaço para trabalhar de forma estruturada nisso, avaliando performance dos fornecedores, avaliando apontamentos de não conformidade para garantir uma melhoria contínua e que realmente a gente embarque esses parceiros numa jornada de longo prazo. Bem legal. E a gente, do lado de cada Atlas, a gente tem uma visão de futuro, né, dessa gestão de terceiros, que ela alimenta tanto a gestão de contratos quanto alimenta o processo de compras, né? Na ideia de poder... Eu tenho na gestão de contratos a performance, né? Eu estou entendendo, está entregue, está funcionando, o SLA está bom. A gestão de terceiros, na maturidade dela, né, falando de equipamento, falando de pessoas, ela pode responder como. Como aquela produtividade foi atingida, com quantas pessoas, com quais equipamentos, qual a estrutura. E, naturalmente, se eu sei o como, eu consigo quantificar, eu consigo precificar. Então, a gente entende que existe uma sinergia de dados, um cruzamento de dados bastante rico e que a gestão de terceiros é um motor propulsor para poder gerar isso e poder trabalhar. Então, a gente tem uma visão de futuro, entendendo como ela tanto justifica atrasos numa obra, horas extras que estão sendo cobradas, um claim que está sendo pedido pelo fornecedor. Por quê? Porque compras faz um trabalho de cost breakdown, né? Ninguém contrata pessoas, né? Tá todo mundo focado na entrega, na execução, na qualidade do serviço. Mas o ofensor de custo ainda são pessoas. Então a gente olha para o cost breakdown, a gente tem esse carinho de fazer abertura de custos, trabalhar, discutir com o fornecedor esse ponto. E quando a gente vai para a operação está focada na entrega. Então, está olhando para o SLA, está olhando para a produtividade, está olhando para os indicadores que compras contratou e usou o cost breakdown para chegar neles de alguma maneira. E a gestão de terceiros, ela funciona tanto como uma auditoria do que compras disse no cost breakdown e o que aconteceu na ponta, quanto ela funciona no caminho contrário de brincar desse chute de cost reverso, de inverter. Então, a gente enxerga que tem um futuro muito bonito de dados com a IA permitindo essas análises. Fazer isso na mão é impossível. Então, olhar a folha, cruzar com o cost breakdown, entender gatilhos, é muito complicado. Mas a partir do momento que a IA nos proporciona esse tipo de análise inteligente, você começa a criar mecanismos e caminhos de futuro nisso, gerando mais valor a partir de uma atividade que nasceu para risco, nasceu para compliance, mas deixando de olhar de forma isolada como um silo, né, como uma vertical, ela passa a ser um motor de dados, de integração. A gente acredita muito nisso como futuro para a gestão de terceiros, né, para onde a gente está mirando, olhando e trabalhando. Nós também acreditamos que uma alavancagem e uma qualificação dos dados a nível ouro vai trazer para a gente alerta, predição, sugestão, automação e garantia de liberação do conteúdo intelectual para quem precisa cuidar do relacionamento, da estratégia e da tomada de decisão para o futuro da companhia. Muito legal. E
E Pri, se você pudesse deixar uma dica de ouro para nossa audiência, para os compradores que estão nos ouvindo, a gente tem um público bastante variado, né? A gente tem quem está começando a carreira, a gente tem quem já está como um par seu dentro do mercado nos ouvindo. O que você deixa de recado, mensagem importante para as pessoas no mundo que a gente está hoje, né? Tem uma transformação de IA, tem uma galera que está entendendo que isso é uma puta oportunidade, está se jogando e vai colher frutos com certeza. Tem uma outra galera que ainda está, vai tirar emprego, não vai tirar emprego, o que vai acontecer. Então, o que seria uma dica de ouro aí para nossa audiência aqui, que vale deixar para a carreira das pessoas? Acho que tem algumas dicas, mas a principal é não digitalize o caos. Antes de tomar qualquer decisão por uma solução tecnológica, é necessário envolver as pessoas, as áreas, tomar as decisões sobre o processo, sobre qual que é o fluxo do processo que vai garantir a maior desburocratização, garantindo a governança, o compliance da companhia. Trazer a área de SSMA para a mesa, trazer a área de compliance jurídico para a mesa, para discutir o melhor fluxo. E aí sim, com essa revisão e uma gestão de mudança cultural, de processos e de tecnologia muito bem feita, colocar de pé a nova tecnologia e o novo processo. E garantir também o hypercare desse processo pós-implantação, para que essa curva de aprendizagem, que ela não vai inexistir, é impossível fazer uma mudança sem passar por algumas tormentas. Não dá, por menor que seja, ela vai acontecer. Vão existir percalços, vão existir ajustes, vão existir novos gargalos, porque a análise do fluxo do processo, ela tem de alguma maneira uma limitação porque você conhece a zona cinzenta, que você ainda não conhece, vai gerar os novos gargalos depois da implantação. Então é preciso estar muito aberto. Primeiro, para ter resiliência e coragem, acreditar no próprio projeto, envolver e escutar os nossos stakeholders, olhar para a estratégia corporativa e depois aprender com o que está acontecendo, com a realidade, que ela não é uma decisão self-service, ela é à la carte, você recebe simplesmente, é a realidade. Aprender com ela e transformar ela sempre em uma melhoria contínua. A gente não tem a verdade absoluta, a gente tem um propósito fiel de fazer melhor todo dia, de não se conformar com o que sempre foi assim e olhar para o futuro, sabendo que a gente pode levar a companhia, o resultado e as pessoas para um outro patamar. Bem legal, adorei a analogia do self-service com à la carte, que é muito boa, porque... Enfim, a realidade é o que é, né? O que chegou pra gente e a gente tem que conviver com ela e trabalhar em cima dela. Acho que essa é uma dica bastante rica para todo mundo. E tem uma outra mensagem importante nessa dica, que é a questão das pessoas, né? Por mais que a gente fale de IA, a gente tá falando de transformação digital, a gente tá falando de modernização, ainda assim o relacionamento humano, a interação entre áreas, a interação entre stakeholders é bastante importante para sucesso de tudo, né? E com toda a evolução tecnológica que a gente está vendo, eu acho que vai continuar sendo, né? É isso. No futuro. Então, queria te agradecer, Pri, você comprador que está conosco aqui no Conexão Atlas, muito obrigado pela audiência. Priscila, diretora de compras da Ativos, muito obrigado. Muito obrigado. Um bom dia para você. Muito obrigada e bom dia. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do Conexão Atlas e me segue nas redes sociais para mais conteúdos como esse.